Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa Tempo de Recomeçar nesta quarta-feira. Deus abençoe a sua vida, Deus derrame muitas bênçãos sobre toda a sua vida, sobre todo o seu ser. A palavra hoje, nessa quarta-feira, depois da Epifania, né? Eu sempre erro esse nome, Epifania, né? Está em Marcos capítulo 6, 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, logo depois de despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Meus irmãos, Jesus, após matar a fome, o evangelho de ontem, né, de 5.000 pessoas, ele pediu para que os seus discípulos entrassem na barca e se na frente, né, em outra barca, em outra margem, enquanto ele se despedia daquelas pessoas. Jesus era muito gente boa, né? Jesus é muito simpático, poderíamos dizer. Ele se despedir deles. E depois que se despediu, ele subiu ao monte para rezar. Meus irmãos, nós vemos aí a necessidade da oração. Se o próprio Deus, na pessoa de Jesus, teve momentos fortes de oração, por que nós não temos? Por que nós não dobramos o nosso joelho em terra e não oramos, pedimos ao Senhor? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de graça. Nós não agradecemos a Deus, nós não pedimos perdão a Deus, nós não colocamos tudo que nós recebemos nas mãos do Mestre, nas mãos de Jesus. Nós temos tempo para tudo, né? Talvez nós ficamos meia hora, muito mais, na frente de um celular, e nós não temos dificuldade de ir até o Santíssimo da nossa comunidade. Porque eu não tenho tempo. Irmãos, durante um ano nós temos 8.760 horas. Quanto por cento você fica na frente do celular, no WhatsApp, no Facebook? E quanto você fica na frente de Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, na oração, no Santíssimo, no Sacrário? Como dizia aqui, eu falo a mãe de Santo Agostinho porque eu sempre esqueço o nome dela, tá? Eu confundo um pouco, então, sabe, né? A idade vem avançando, né? Mas a mãe de Santo Agostinho, ela ia 3 vezes ao Santíssimo e ela dizia assim: Senhor, faz com que o meu filho se transforme em um bom cristão. Não só se converteu, não só se tornou um bom cristão, mas como foi um padre, um bispo, um santo, né, que hoje está nos altares e é doutor da igreja. Então, aqui também, meus irmãos, minhas irmãs, quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram com medo.
nós às vezes, meus irmãos, nós estamos em alto mar. Alto mar quer dizer o seguinte, às vezes diante de alguma situação difícil, diante de alguma tragédia, diante de alguma perda que aconteceu na nossa família, é preciso você fazer, chamar Jesus, acordar Jesus que está às vezes dormindo. Nós achamos que ele está dormindo, mas ele está esperando que alguém chegue para nós. Alguém pare a ventania, pare a tempestade. E olha só o que Jesus diz para mim e para você neste dia. Coragem, Eudes. Coragem, seu Zé. Coragem, Dona Maria. Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Meus irmãos, minhas irmãs, o medo às vezes atrapalha a nossa fé. Atrapalha de nós sermos bons cristãos, como diz, na oração da mãe de Santo Agostinho. O medo nos paralisa. E hoje Jesus vem falar para nós neste dia 5 de janeiro, no início do ano de 2022, coragem, coragem, não tenhais medo, coragem, sou eu, não tenhais medo. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos, que Deus abençoe a sua história, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.